Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as consequências das ondas de calor, não só aqui no Brasil, como mundo afora. Claro que eu vou utilizar os exemplos que ocorrem aqui no Brasil, mas que esses exemplos que ocorrem no Brasil também se estendem a outras regiões do mundo expostas às ondas de calor, combinadas com secas severas, como vem acontecendo, por exemplo, em boa parte da Amazônia, no Nordeste brasileiro, mais especificamente no sertão nordestino, e também lembrando que em determinadas áreas do Brasil Central, região Centro-Oeste, estamos registrando chuvas abaixo dos padrões normais para essa época do ano. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que esse mapa do Brasil, ou de quase todo o território brasileiro, mostrando a severa onda de calor que vem castigando inúmeros estados da federação e gerando recordes de temperaturas em várias cidades, em vários estados do Brasil. Eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, e ao longo dessa semana nós estamos registrando temperaturas bastante elevadas, inclusive recordes para essa época do ano. Essa aula está sendo gravada no dia 18 de novembro de 2023 e a previsão para hoje é que a temperatura aqui no município do Rio de Janeiro ultrapasse os 42 graus, com sensação térmica na casa dos 60 graus. Sendo assim, estamos enfrentando aqui no município do Rio de Janeiro, ou melhor, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a maior onda de calor até então registrada na primavera no nosso município e também na nossa região metropolitana. Então, já gravei algumas aulas falando sobre as ondas de calor, aqui no Brasil, o que tem causado essas ondas de calor no Brasil e também em outras partes do mundo. Eu destaquei como elementos fundamentais o fenômeno do El Niño, que esse ano atingiu uma magnitude muito alta, ou seja, estamos num período de super El Niño. Nós temos também a questão dos recordes de concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, que inclusive agora no mês de outubro bateu outro recorde. Então nós sabemos que na medida em que há um aumento da concentração de gases estufa na atmosfera, a atmosfera passa a ter maior capacidade para reter a radiação infravermelha, o calor, e isso contribui para a elevação gradual da temperatura média do planeta. Nós temos também o recorde de temperatura do mar, ou seja, esse ano de 2023 está sendo marcado pelas maiores temperaturas registradas até então nos oceanos. Isso também é um fator de grande relevância dentro desse contexto. Então nós temos diversos fatores combinados que estão gerando ondas de calor no Brasil, na África, na Oceania, agora nessa época do ano,
assim como também tivemos registros de ondas de calor ao longo de 2023 severas na América do Norte, na Europa, no continente asiático, e o ano de 2023 com certeza registrará a maior temperatura média até então assinalada pelo homem desde o início da primeira Revolução Industrial. Eu tenho dito que existe um padrão em andamento e esse padrão ele está cada vez mais corroborando para que haja um entendimento de que é preciso fazer algo para deter a elevação gradual da temperatura média do planeta, até mesmo para manter as condições de sustentabilidade ambiental de parte da vida que habita a Terra. Então, ao analisar essas consequências, não só das ondas de calor, mas também das secas severas que estão atingindo determinadas regiões do planeta, a gente pode tirar, ao final, conclusões cada vez mais sólidas de que é preciso os governantes, a classe política, a classe empresarial, e é preciso que haja também uma conscientização da coletividade em nosso planeta de que precisamos agir juntos para deter ou, no mínimo, mitigar essas mudanças climáticas que estão em curso na Terra. Se nós não fizermos nada enquanto é possível fazer, o custo disso, não só para a sociedade, assim como para o meio ambiente e também para a economia, os custos serão muito altos. E quem vai pagar esse preço, com certeza, é a raça humana, porque a Terra é o nosso lar, a Terra é o nosso presídio, e daqui nós não sairemos tão cedo para ocupar um eventual planeta que venha a ser descoberto e que apresente as condições similares àquelas encontradas na Terra para a colonização da raça humana. Faça uma reflexão sobre isso e ajude a divulgar esse vídeo, porque esse trabalho tem por objetivo, nessa aula específica, ampliar o conhecimento sobre as consequências dessas ondas de calor, as consequências das mudanças climáticas em curso, para que nós possamos agir em conjunto para determos essas mudanças climáticas e garantirmos a sustentabilidade da vida, pelo menos para boa parte da raça humana, nos próximos séculos. Então, o Brasil tem sido castigado por ondas de calor há pelo menos 3 meses. E nós tivemos o inverno mais quente até então registrado pela ciência no Brasil, assim como também tem acontecido em outras partes do mundo. Em algumas áreas, essas ondas de calor, elas estão sendo acompanhadas pela redução das chuvas, ou seja, por secas severas, como, por exemplo, tem acontecido na Amazônia Sul-Americana. E uma das consequências dessa seca severa, aliada à onda de calor que vem atingindo, ou as ondas de calor que vem atingindo o nosso país, é a redução do débito fluvial, ou seja, da vazão dos rios. Então, nada melhor do que mostrar essa imagem com um rio praticamente seco, em plena Amazônia, com várias embarcações encalhadas. Então, ora, a partir do momento em que, em determinados rios, você tem uma queda da vazão da água, que compromete não só a navegabilidade, lembrando que na Amazônia os rios são as estradas que andam, pois desempenham um importante papel na integração da região. Então, não só na integração regional da Amazônia, mas também na integração da Amazônia Sul-Americana.
a região amazônica é uma região que carece de rodovias e ferrovias. Então, o transporte fluvial em si, ele é muito importante, não só pela questão da conexão que possibilita a interligação entre os municípios, as populações ribeirinhas, através não só do transporte de pessoas, mas também do transporte de mercadorias. Então, a partir do momento em que a vazão dos rios em determinados trechos compromete a navegabilidade dos mesmos, você interrompe o transporte fluvial. Ao interromper o transporte fluvial, você prejudica o escoamento da produção agropecuária e extrativa até os mercados consumidores, que se concentram principalmente nas cidades, assim como você também compromete o abastecimento dessas populações ribeirinhas. Então, o impacto social e econômico é enorme. E essa imagem é apenas um reflexo dos inúmeros rios amazônicos que ainda nesse exato momento, hoje é dia 18 de novembro, se encontram com uma vazão muito baixa e com uma grande quantidade de embarcações encalhadas. Então, lembrando também que isso acaba prejudicando a pesca, que é uma das atividades extrativas de grande remonta, de grande emprego, né, na região amazônica. Porque quando eu falo grande emprego, porque a atividade pesqueira movimenta centenas de milhares de trabalhadores amazônicos e boa parte da proteína animal consumida pela população da Amazônia não provém da carne bovina e muito menos de aves, provém da pesca, que é muito abundante nos rios que compõem a bacia do Amazonas, até mesmo porque a bacia do Amazonas detém o maior potencial pesqueiro de água doce do planeta. Uma outra consequência, né, é a mortandade de peixes. Aqui nós temos uma das imagens, aliás, das inúmeras imagens que têm sido publicadas sobre a grande quantidade de peixes que morreram e ainda estão morrendo, não só em determinados rios da Amazônia, em determinados igarapés. Lembrando que igarapé é um pequeno riacho, né, é o termo que se dá na Amazônia, é igarapé. Também nas lagoas existentes nas proximidades dos rios, né, as lagoas de várzea. Lembrando que as várzeas são áreas periodicamente inundadas pelas cheias dos rios amazônicos. Então, quando o nível das águas diminui e os peixes ficam aprisionados nessas lagoas de várzea, ora, com o passar do tempo, se não ocorrer a chuva, você vai ter, em alguns casos, essas lagoas secando totalmente, em outros casos, ela reduzindo bastante o nível de água. Aí você tem a questão da oxigenação da água, da falta de alimentos, que também irão provocar a mortandade de peixes. Então aqui você pode ver uma grande quantidade de peixes mortos. Então, quando isso acontece em larga escala, como está acontecendo em determinadas áreas da Amazônia, a natureza, para repor essa perda, vai levar anos. E quando você tem essa mortandade enorme de peixes, porque aqui é apenas uma das inúmeras imagens de rios e lagoas que estão registrando a mortandade de peixe. Então, isso não só afeta toda uma cadeia alimentar aquática, como também afeta uma cadeia alimentar que envolve aves que se alimentam de peixes e répteis, como o jacaré, por exemplo, que tem como uma das suas proteínas o consumo de peixe. Então, ao afetar toda essa cadeia alimentar, você prejudica, de certa forma, parte do ecossistema, e isso, para ser reposto pela natureza, provavelmente vai levar 10, 15 anos para que os rios e lagoas voltem a ter a quantidade de peixes que tinham antes dessa sazonalidade climática que tem causado essa queda substancial na vazão da água
dos principais rios, não só dos principais, mas dos rios amazônicos como um todo. E há de se destacar também que essa mortandade de peixes, ela tem um impacto econômico porque afeta a atividade pesqueira, não só a pesca artesanal, assim como a pesca industrial, que é uma atividade muito importante que emprega centenas de milhares de pessoas na Amazônia, direta ou indiretamente. Porque não é só na pesca, na atividade pesqueira que você gera trabalho, né? Naquelas indústrias de processamento, aqueles estabelecimentos de processamento de peixe, né? Aquelas pessoas que vendem o peixe nos estabelecimentos comerciais, nas feiras, também são prejudicados, e a própria sociedade, porque ao reduzir a oferta de peixe, os preços sobem e aquela população acaba também sendo prejudicada por terá que pagar um preço maior para obter a proteína animal. E nem todo mundo, a gente sabe, tem condições para arcar com o aumento das despesas que ocorrem quando há uma elevação súbita do preço do quilo do pescado no mercado. Uma outra consequência, né? Aqui, as ondas de calor e seca na Amazônia geram barcos encalhados. Aquilo que eu mostrei, uma outra imagem aqui, ó, embarcações encalhadas. Então isso aí vai prejudicar o transporte fluvial, a conexão entre as cidades ribeirinhas da Amazônia, assim como também prejudica, como eu disse anteriormente, né, o comércio que é feito, o escoamento da produção agropecuária, o escoamento da produção extrativa, o escoamento de produtos industriais ou o transporte de produtos industriais até os mercados consumidores. Lembrando que na Amazônia uma parte considerável das cidades, elas são ribeirinhas, e como eu disse anteriormente, essa região carece de rodovias, e por carecer de rodovias, a região depende muito do transporte fluvial para escoar boa parte daquilo que é produzido, para abastecer boa parte dos mercados regionais e também para transportar boa parte das pessoas que viajam de um município para o outro, ou até mesmo de uma área rural para o município, porque às vezes as pessoas têm que ir ao médico, às vezes vão visitar familiares e por aí vai. Aqui nós temos, né, ondas de calor e seca potencializam incêndios florestais na Amazônia. Aquilo que foi registrado no mês de outubro, está sendo registrado em novembro. As queimadas feitas por produtores rurais, pecuaristas e agricultores, e aqueles incêndios florestais gerados pela combustão espontânea, até mesmo porque as temperaturas estão excessivamente altas em vários municípios da Amazônia, e a queda da umidade do ar também contribui para que ocorra esse processo de combustão espontânea, que inclusive pode até ser gerado por uma descarga elétrica, naquilo que a gente chama de tempestade seca. Ah, professor, o que seria essa tempestade seca? Às vezes você tem a formação de nuvens de chuva com descargas elétricas, mas não tem a precipitação naquela determinada área. Então ocorre ali uma descarga elétrica, e quando o raio cai numa área em que a vegetação está ressecada, isso vai acabar gerando um incêndio de causa natural. O mesmo tem acontecido lá no Pantanal Mato-Grossense, o mesmo tem acontecido em áreas do Cerrado. Vários incêndios que estão ocorrendo nesse exato momento têm sido provocados por aquilo que a gente chama de tempestade seca. Então, e lembrando que muitas vezes as queimadas feitas por produtores rurais, em alguns casos são queimadas criminosas porque não tem autorização do IBAMA, e outros casos são queimadas legais, onde os fazendeiros, através do projeto de manejo de fogo ou dos projetos de manejo de fogo, conseguem a licença do IBAMA para promover a queimada, mas mesmo assim, às vezes, você tem a propagação do incêndio por causa de uma rajada de vento forte, a fagulha pode ultrapassar aquela margem de contenção de fogo, né, que é uma área limpa, desmatada limpa, né, uma barreira natural que se cria, né, para conter a expansão do fogo, num projeto de queimada autorizado pelo IBAMA, e às vezes o incêndio sai do controle
E o que nós estamos vendo é a repetição dessa imagem em várias partes da Amazônia. O mês de outubro registrou um aumento substancial das queimadas na região, e essas queimadas também estão ocorrendo em novembro, porque muitos municípios da Amazônia continuam enfrentando uma severa seca nesse exato momento. Já era para ter iniciado a estação chuvosa na região, então essas mudanças climáticas em curso, combinadas com o El Niño, o Super El Niño, tem contribuído para a redução das chuvas na Amazônia, e a demora do início da estação chuvosa tem contribuído, colaborado para a eclosão dos incêndios florestais e propagação das queimadas, causando impactos ambientais. Aqui nós temos uma imagem da cidade de Manaus, coberta pelo smog, que é a névoa de fumaça resultante das queimadas e dos incêndios florestais. Essa imagem de Manaus pode ser reproduzida para várias cidades da Amazônia que estão enfrentando exatamente esse problema. A queda da qualidade do ar compromete a saúde das pessoas, principalmente aquelas pessoas portadoras de doenças respiratórias que apresentarão um agravamento dos seus quadros clínicos, inclusive podendo isso provocar um óbito. E não é só isso, né? Essa fumaça, ela cria um ambiente de mal-estar, né? Você tem ardência na garganta, ardência nos olhos, né? Você fica ofegante, né? A sua respiração, seu batimento cardíaco acelera, porque quando você inala muita fumaça, você tem aceleração do seu batimento cardíaco, você tem alteração na sua pressão arterial, alterando a pressão arterial, você pode ter, caso venha a ser hipertensivo ou propenso a ter um AVC ou um infarto do miocárdio e por aí vai. Então, essa fumaça que recobre as cidades, que a gente chama de smog, é um problema gravíssimo. Então as pessoas têm que ter consciência sobre essa questão da queimada, que por sua vez é uma atividade, ecologicamente falando, muito burra, porque se você vai desmatar uma área para plantar, você deve promover o chamado plantio direto. Você retira as árvores de valor comercial, comercializa no mercado. Aquela lenha, né, você pode utilizar daquelas árvores que não têm valor comercial para converter, inclusive em fonte de energia, vender essa lenha. Né, tem estabelecimentos que adquirem essa lenha, você pode converter essa lenha em carvão vegetal. E o ideal é que você use a serrapilheira, resultante de uma área desmatada, para cobertura de solo, não só para proteger esse solo da erosão laminar ou de lençol, que é aquela erosão que se processa na superfície do solo, assim como essa cobertura de solo reduz o processo de perda da água para a atmosfera. Abaixo da serrapilheira você tem o desenvolvimento de uma grande quantidade de micro-organismos, que são agentes decompositores, que vão transformar essa serrapilheira em humus, que vão, por sua vez, enriquecer o solo com nutrientes, reduzindo a necessidade do produtor rural em utilizar a fertilização química. E basta lembrar também que, no caso da Amazônia, boa parte da região possui solos do tipo lixiviados, que são solos pobres e arenosos. Lembrando que a lixiviação é um processo que resulta da lavagem do solo pela água da chuva, que dissolve os elementos minerais e que, por escoamento superficial ou por infiltração, esses elementos minerais vão sendo removidos do solo e, com o passar dos anos, esse solo vai se empobrecendo e, em razão disso, quando passa a ser utilizado para a produção agrária, se você não tomar o devido cuidado no manejo desse solo, no intervalo de 5 anos aproximadamente, esse solo estará degradado, impróprio para as práticas agrárias. Algo que vem acontecendo com muita frequência em diversos municípios, não só da Amazônia, como também de outras regiões do Brasil. Aqui nós temos também, tem uma travadinha aqui. Agora vamos lá.
Aqui nós temos também ondas de calor e seca comprometem a produção agropecuária, que você percebe, né? O solo rachado, né? Ausência de chuvas, e aqui a lavoura de soja queimada pela seca. Então, áreas do Brasil Central e do Sul da Amazônia estão sendo, assim como aquela região de Matopiba, que pega ali o Maranhão, Tocantins, sul do Piauí, e oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia e Tocantins. Essa área é uma das áreas mais importantes do agronegócio brasileiro, assim como boa parte do Brasil Central. Então a redução das chuvas tem gerado já efeitos na produção de grãos, principalmente nas lavouras de soja e milho, que são as duas lavouras mais cultivadas no Brasil. Então essa imagem aqui, ela está se reproduzindo em várias propriedades rurais. Em algumas áreas tem chovido com menor frequência, mas tem chovido. Mas essa chuva com menor frequência e essa seca prolongada que retardou o início do plantio e que tem prejudicado as áreas onde o plantio já foi desenvolvido, consequentemente, gerará uma queda da produtividade agrícola. Então a safra de 2023-2024, a safra de grãos, deverá ser menor do que foi a safra de 2022/2023, e a queda da safra agrícola tem um impacto não só nos preços no mercado internacional, como consequentemente os preços no mercado interno. Aí você tem o aumento do preço da soja, impacta no óleo da soja e demais derivados, lembrando que a soja é utilizada na produção de dezenas de produtos, né? Não é só o óleo vegetal, tem diversos produtos que derivam da soja, inclusive o leite de soja, a carne de soja, biscoito que é feito de soja, suco que é feito de soja, ração animal que é feito de soja. Então, se você tem uma queda na produção de milho e soja, a ração animal também fica mais cara. Se a ração animal fica mais cara, o preço da carne fica mais alto, o preço do leite fica mais alto. E quem é que paga essa conta? Além dos prejuízos que os produtores rurais registram, nós temos também aqueles prejuízos que os consumidores terão por terem que pagar mais caro, muitas vezes por produtos que fazem parte da cesta básica. Lembrando que uma parte considerável da população brasileira tem baixo poder aquisitivo e que a alta substancial dos preços de determinados produtos acaba afetando também a dieta alimentar, contribuindo para o aumento da subnutrição, contribuindo para o crescimento da fome, enfim. Então, não é só um prejuízo para o produtor ou produtores rurais, também é uma queda de receita para os municípios, para os estados, para o governo federal, para as exportações brasileiras, para os consumidores brasileiros, enfim. E tantos outros prejuízos que essa seca gera naquilo que nós chamamos não só de agronegócio, como também da agricultura camponesa, agricultura familiar, de onde provém aproximadamente 70% de todos os alimentos básicos que nós consumimos aqui nas cidades. Então, os pequenos produtores rurais também são afetados por essas secas, por essas ondas de calor, porque quebrando, né, as safras agrícolas, você tem uma pressão inflacionária, inclusive nos preços dos alimentos básicos. E isso aí vai ter um efeito nocivo, principalmente no ano de 2024, quando a quebra das safras agrícolas deverá pressionar a inflação em nosso país. Aqui nós temos as ondas de calor e seca severa comprometem os reservatórios das usinas, faltou um M aqui, comprometem os reservatórios das usinas hidrelétricas e açudes. Aqui nós temos, né, a imagem da usina de Santo Antônio, lá no Rio Madeira, em Rondônia, que é a quarta maior geradora de eletricidade do Brasil. Inclusive, ela teve suas operações interrompidas em outubro por causa da baixa vazão do Rio Madeira. Agora, a partir do momento em que você tem uma queda na geração de energia hidrelétrica lá na Amazônia, que é a área mais impactada
pela seca nessa questão também que envolve a geração de energia elétrica, ora, o governo teve que determinar o acionamento de algumas usinas termoelétricas existentes na Amazônia para suprir a demanda energética local. Agora, as usinas termoelétricas têm um custo de geração maior do que as usinas hidrelétricas. Então, se o quilowatt fica mais caro, o consumidor tem que pagar uma conta mais alta pelo consumo de energia. E, mais uma vez, isso afeta não só os consumidores individuais, como as pessoas, né? Assim como a classe empresarial, porque, ora, se a energia fica mais cara para a indústria, se a energia fica mais cara para o comércio, tudo isso também acaba direta e indiretamente impactando nos preços dos produtos, nos preços dos serviços que nós consumimos. E o problema lá na Amazônia só não é pior, né, porque o sistema elétrico brasileiro é quase todo conectado. Então, você consegue deslocar energia aqui do Centro-Sul, reservatórios do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina estão transbordando por causa das chuvas torrenciais que vêm castigando a região há vários meses. Então, tem sido possível você, através das linhas de transmissão de energia, levar energia a determinadas áreas da Amazônia. Se não fosse isso, se não existisse essa interligação do sistema elétrico brasileiro, a Amazônia teria um problema muito maior. Aí você poderia me perguntar, e a questão lá do Nordeste? Nós temos que lembrar que hoje o Nordeste é a região que mais produz energia eólica e a região no seu conjunto que também vem gerando uma grande quantidade de energia solar. Então, consequentemente, né, mesmo que haja uma queda no processo de geração de energia elétrica em determinadas usinas da região, né, até o momento não foi comprometido o abastecimento por causa da grande quantidade de parques eólicos, parques solares existentes na região. Por isso que essa seca severa não está impactando o fornecimento de energia da mesma forma que está impactando em determinados municípios da Amazônia. Aqui nós temos os apagões. Por que ocorrem os apagões? Porque o calor extremo, o que ele gera? Um aumento do consumo de energia. São mais aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, circuladores de ar, ligados simultaneamente. Então você tem um pico no consumo de energia elétrica e, às vezes, o sistema não aguenta, né, esse pico de consumo. Então isso gera problemas, né, nas subestações de distribuição de energia. Aqui ontem mesmo, aqui perto de casa, um transformador pegou fogo aqui na rua Magalhães Couto, aqui quase na Dias da Cruz, quase na esquina da Dias da Cruz. Uma parte do bairro ficou sem luz porque houve o superaquecimento do transformador e ele pegou fogo. Então esses apagões estão ocorrendo em várias cidades, alguns dos quais até se estendendo por algumas áreas, até que haja o restabelecimento. Então, na medida em que essas ondas de calor tornam mais frequentes, mais prolongadas, mais intensas, você tem o aumento do número de dias com pico de consumo de energia, e isso em determinadas áreas do território brasileiro gera, né, apagões. E quando você tem o apagão, você afeta o setor produtivo, o setor industrial, você afeta o setor comercial, você afeta as escolas, você afeta os estabelecimentos de serviços, os estabelecimentos públicos, você afeta um conjunto muito grande que envolve não só as atividades econômicas, assim como a sociedade como um todo. Dependendo da extensão do apagão, você pode ter até a perda de produtos que estão na geladeira da sua casa e que, dependendo do número de horas que fique sem energia num dia de muito calor, você pode ter a perda de produtos alimentares por causa desses apagões atrelados a essas ondas de calor. Aqui nós temos ondas de calor elevam o consumo de água. Ao elevar o consumo de água, dependendo, claro, também, né,
a região está ou não sendo submetida a períodos secos prolongados? Ora, a oferta é a mesma. Se o consumo aumenta e a oferta de água não aumenta, ora, você vai ter em determinadas áreas das cidades, por exemplo, a falta de água, principalmente naquelas áreas que se encontram mais afastadas das estações de tratamento de água, que a gente chama de pontos terminais de abastecimento. Então, esses pontos terminais, essas áreas mais elevadas das cidades, acabam sendo mais prejudicadas pela falta da água. Agora, imagine você, uma onda de calor violentíssima, você convivendo, né, com pouca água ou falta de água, querendo tomar um banho para refrescar o seu corpo. E é um problema muito sério, porque também a escassez de água vai afetar os setores produtivos da economia. Afeta o comércio, afeta a indústria, afeta o setor de serviço. Imagina lá o dentista, por exemplo, né? Ele precisa daquela aguinha lá na hora que ele, para lavar a boca lá do paciente, né? E tá lá colocando o motorzinho, aí bota aquele jatinho d'água. Até o dentista, coitado, é prejudicado com a escassez de água. Então isso é também uma consequência atrelada a essas ondas de calor que vêm acompanhadas também pela queda do índice pluviométrico. Aqui nós temos os efeitos, né, das ondas de calor, já falei sobre isso. Aqui é mais para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de evitar a exposição ao sol nesses dias de muito calor, né? Tonturas e sensação de desmaio por não beber água suficiente. Eu passei por isso nessa segunda-feira passada, passei muito mal, pensei até que ia ter um piripaque, iria morrer quando eu estava vindo de Campo Grande, 6h pouca da tarde. Estava caminhando do colégio que eu trabalho, Sistema Elite de Ensino, em direção à estação de Campo Grande. Passei mal, literalmente passei mal, aquela ânsia de vômito, uma dor de cabeça. Falei, não posso nem pensar em morrer. Não é que eu tenha medo da morte, não. Falei, não posso nem pensar em morrer, porque eu tenho uma esposa muito doente, portadora de esclerose lateral amiotrófica, ela precisa muito de mim. Então, passei por isso aqui, exatamente por isso. Cheguei na estação, comprei uma garrafa d'água, bem gelada, pedi lá o camelô, né, o ambulante, pega aí lá do fundo do isopor. Dei 2 goladas, não bebi mais do que isso, porque eu estava com ansiedade de vômito, eu não queria passar vamos dizer, o constrangimento de vomitar dentro do trem, né? Aí pegava a garrafa bem gelada, passava na nuca, passava nos pulsos, para ter uma sensação térmica um pouquinho mais agradável. A frequência cardíaca aumenta, aconteceu exatamente com isso. Meu batimento cardíaco ficou muito acelerado, não que eu tenha ficado nervoso, porque eu não poderia nem pensar em ficar, à medida que o corpo trabalha mais. Erupções cutâneas, à medida que o corpo perde calor na pele, isso eu não tive. A pele produz suor, nesse exato momento aqui eu estou todo molhado, né? A transpiração esfria a pele, perdendo calor através da evaporação, isso ocorre. Os tornozelos podem ficar inchados devido ao aumento do fluxo sanguíneo. Não só podem, como o meu ficou bastante inchado. Então, o que se recomenda dentro desse contexto? Beba água e coma alimentos com alto teor de água. Melancia, por exemplo, a melancia geladinha não tem coisa melhor, né? Alimentos ricos em água. Opte por roupas largas, tecidos respiráveis e um boné. De preferência roupas claras, de preferência branca. Quanto mais clara a cor, maior reflexão da luz através do albedo do tecido. Então você tem uma sensação térmica um pouquinho melhor. Fique na sombra sempre que possível e limite a atividade física. Não pode você ir para uma academia, fazer um CUP. São um pouco mais de 10 horas, 10h30, quase 11 horas da manhã. Tu vai fazer CUP na praia com sol desse? Fala sério. Use ventiladores, chuveiros gelados e frios para reduzir a temperatura corporal. Aqui em casa está difícil tomar banho frio. Eu moro aqui no 6º andar, aqui em cima tem a cobertura do prédio, a caixa fica exposta ao telhado. Tem que tomar banho quente, não tem jeito. A água não sai fria. Nesses dias de muito calor, a água sai quente. Eu acordo 4 horas da manhã, fui lá fazer o cafezinho, peguei a água estava quente.
Fui lavar a louça, a água estava quente. Pô, enfim. Então, são coisas que acontecem com as ondas de calor. E isso, né, de certa forma, é bom para elucidar qualquer dúvida sobre as consequências das ondas de calor. É necessário que as pessoas entendam sobre a questão do reflorestamento, arborização de ruas, plantio de árvores em quintais de moradias, reposição de mata em áreas que podem ser utilizadas para o reflorestamento. O Brasil tem mais de 200 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser reconvertidas para a vegetação nativa, não só áreas de florestas tropicais, assim como áreas de cerrado, caatinga, floresta subtropical. Então imagina você recuperar 200 milhões de hectares, são 200 milhões de campos de futebol das dimensões do Maracanã. Então você tem como agir rapidamente para mitigar, reduzir os efeitos dessas mudanças climáticas e garantir uma sustentabilidade da vida em parte do planeta, porque a previsão feita por cientistas é que 300 milhões de pessoas no final desse século viverão como refugiados ambientais no mundo. Não só pela elevação do nível do mar, que é uma outra consequência das ondas de calor que eu não citei aqui, acompanhada da erosão costeira, lembrando que parte da população ela reside em zonas litorâneas, enfim. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aí a sua opinião, deixe o seu comentário, fortaleça o canal Geogênio, dê aquele like, se inscreva no canal, porque esse canal foi criado para democratizar o ensino da geografia e se transformar numa plataforma de apoio aos jovens e adultos que estão se preparando para os concursos. Podem ter certeza que o ano de 2024 vai vir recheado de questões falando do El Niño, Super El Niño, das ondas de calor, das mudanças climáticas. Nós teremos muitas questões, razão pela qual eu estou gravando várias aulas sobre esse tema para enriquecer o conhecimento de vocês e dar uma preparação que possibilite aumentar o rendimento de cada um nas provas de geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!